Trilhando a História. Oferecimento Faculdade Porto Velho. Você merece o melhor. Colégio Objetivo, as melhores cabeças. Pioneiros Pub, Porto Velho se encontra aqui. Objetivo Mais, é mais em tudo. É com esse rio Madeira maravilhoso que começamos hoje o Trilhando a História. De um local onde muitos trabalhadores, muitos migrantes vieram para construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré. E claro, imigrantes que vieram de outros países. É desse ponto que queremos mostrar para vocês um pouco mais da história do município de Porto Velho, através da ferrovia, das culturas que se estabeleceram aqui, como as barbadianas e os libaneses, que deixaram um legado que hoje iremos valorizar. Entraremos e mostraremos para vocês o Museu da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a Casa Resc, locais tradicionais, perímetro urbano de Porto Velho e, claro, mostrando um pouco da gastronomia que o mundo árabe deixou para a nossa região. Continue conosco agora, no Trilhando a História. Trilhando a História. Para a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, tivemos a vinda de mais de 50 nacionalidades para a sua construção, desde hindus, cearenses, bolivianos, gregos e espanhóis, alemães, dinamarqueses, colombianos, argentinos e, claro, os libaneses, que deram uma grande contribuição não apenas para a construção dessa ferrovia, mas para a constituição dessa região durante o primeiro e segundo ciclo da borracha. Tanto os libaneses como outras nacionalidades, como no caso os barbadianos, contribuíram também para a formação da cultura local. Sua contribuição não apenas étnica e religiosa, mas também para dar os traços desses elementos que fazem parte da identidade de Porto Velho. Hoje nós vamos entrar no Museu da Estrada de Ferro para mostrar um pouco dessa história desses grandes trabalhadores que no passado, a partir de 1872, chegaram aqui com a Public Works, uma das primeiras empresas a iniciar a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Uma máquina dessa funcionar, você tem que vir para cá 4 horas da manhã para botar ela para funcionar, e são 7 metros de leia, para ela começar a pegar pressão. E tem que ser uma pessoa para graduar direito, porque senão ela explode. Não é qualquer pessoa que fica aí dentro não, meu filho. Gaivotas a pescar, laço que não laça, pássaro não passará. Estamos diante da primeira locomotiva da história da estrada de ferro Madeira-Mamoré, a Coronel Churchill, ou Bedouin, como era chamado no passado. Essa locomotiva chega aqui por volta de 1872 com a Public Works, uma empresa que se instala em Santo Antônio para construir essa ferrovia, a primeira locomotiva da Amazônia. Mas essa locomotiva, Coronel Churchill, ou Bedouin, não é apenas importante por ter sido a primeira, principalmente porque ela se torna o símbolo da história dessa ferrovia. As engrenagens, tudo isso que representava a modernidade, aquilo que representava a revolução industrial naquela época e principalmente da construção de ferrovias. A força desse vapor, dessa engrenagem, moveu sonhos em meio à floresta amazônica. Mas essa não foi a única força necessária. Trabalhadores, homens de mais de 50 nacionalidades, trabalharam para construir essa ferrovia, concretizar o sonho de escoar o grande ouro branco, as pérolas de borracha, desde a região do Pando, Beni, Madeira, Mamoré e Guaporé, para o mundo, para a Europa. Esse símbolo de locomotiva representa não apenas o início da história do município de Porto Velho através dos trilhos dessa ferrovia, mas um legado que todos nós, como cidadãos, devemos preservar, valorizar e acreditar que devemos, claro, viver do passado, termos isto no presente e projetar um grande futuro para todos nós. Caminhos de ferro no oeste do Brasil. São desses pequenos detalhes que fazem parte da história da estrada de ferro Madeira-Mamoré.
E aqui no Museu da Estrada de Ferro você pode ter a oportunidade de conhecer, como esta cegonha, uma ferramenta, um veículo muito utilizado, movido, claro, à força humana, que deslocava alguns trabalhadores em determinados trechos para se fazer a manutenção. Mas apenas a cegonha seria muito pouco para mostrar um pouco desse legado, dessas empresas que vieram construir a ferrovia, desde a Public Works, a Pittem Collins, Dorsey Kendall, a Mayjack Randolph Company e tantas iniciativas para ocupar a Amazônia e esse grande empreendimento que simbolizava o desafio do homem em meio à floresta. Nós temos também aqui alguns sinos de locomotivas, que eram muitas que vieram para cá desde 1872, outras até a máquina 50 foram trazidas para cá. Infelizmente, durante o regime militar, algumas dessas locomotivas foram sucateadas e se perdendo ao longo da história. Por isso a importância do museu, para que essas grandes locomotivas possam permanecer não apenas em fotografias e lembranças em livros de história, para que você possa ter contato, como essa pequena locomotiva, constituída na época por uma escola de samba tradicional de Porto Velho, utilizada em um desfile, mostrando essa ligação e essa identidade do povo de Rondônia, de Porto Velho, aliada à cultura, à história que deu origem à sua cidade, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Às 6 horas da manhã. Cada pequena peça se encaixa como um grande quebra-cabeça. Ilumina todos nós no sentido de conhecermos cada detalhe da nossa história, como esse lampião inglês da época da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, como inúmeras peças que existem aqui e faz com que nós possamos compreender o cotidiano e a vida desses trabalhadores que viveram em meio à selva amazônica, trabalhando nessa grande Média Maria, nessa grande Maria Fumaça, na construção e no funcionamento dessa ferrovia. O que é mais difícil de entender é como esses grandes trabalhadores encararam a realidade de trabalhar com ferramentas tão pesadas, como essas enxadas, pás, alicates, que, utilizados durante o dia a dia, tornavam a força ainda mais necessária para manter em pleno funcionamento essa ferrovia. Este é o grande peso da história. Eu tenho saudade, né? Talvez hoje eu não esperava que essa história chegasse hoje tão bonita que nem ela foi, né, antigamente, né? Ter sido esquecido também. Isso aqui está esquecido, você sabe. Só vê a gente falar, mas concluir nada, né? Quem é que faz pela Estrada de Ferro? Tem político? Tem governo? Isso não é nada, só vê conversa. Só vê conversa. Terra Vista, Paradeiro, Santo Antônio é a vila da ilusão. Atraca a vida, disfarça a morte, sob a trama dos mandarins. Fogo na caldeira e a memória beiradeira. Toda a grande história tem os seus grandes personagens e normalmente, pelo pensamento elitista, apenas os mais importantes, como Percival Farquhar, Coronel Churchill, Dr. Loverlaus, Oswaldo Cruz, são personagens que fizeram parte da ferrovia que sempre são lembrados nos livros de história. Mas também esses grandes personagens, que não apenas coadjuvantes, mas os barbadianos, as outras nacionalidades como os libaneses, que fizeram parte da construção dessa história, também têm o seu legado, uma página dedicada da história a esses grandes homens e mulheres que trabalharam na construção da ferrovia e, claro, na constituição do nosso município de Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Eu tinha saído de Mutum, Paraná, tá? E chovendo, chuva que Deus mandava. Ninguém não enxerga quase nada na frente. Aí, lá saiu uns burros na frente da máquina. Eu não podia parar o pé. Se eu parasse, eu ia custar sair do lugar. Está chovendo, vai escorregar. Ela patina assim, se eu não sai do, custa sair do lugar. Então, digo, bom, se eu de parar, eu bater nos burros, jogar de burro dentro da água. É o jeito. Tive pena dos bichos, né? Porque, mas aí correndo, coitadinhos. Mas chegou na ponte, não tinha para onde escorrer mais. Coitado, né, rapaz? Coisa que eu tenho pena, eu não ia fazer por gosto, mas era um jeito de fazer. A máquina, pá! Jogou ele lá dentro da água. Eu só fiz olhar para o lado. Porto, velho Porto, recordações.
A comunidade libanesa em Porto Velho começa a se dar no final do século XIX e início do século XX, por conta do primeiro e segundo ciclo da borracha e também por conta da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Estamos em frente a uma residência antiga que mostra um pouco desse passado, a residência da figura de George João Resk, um comerciante libanês tradicional na nossa região, que foi proprietário durante muito tempo do Cine Teatro Resk, da Padaria Resk e de outros empreendimentos comerciais. Assim também como a figura de Jorge Bichara, dono do edifício Monte Líbano, com uma arquitetura neocolonial, bastante conhecida e presente ainda e preservada no município de Porto Velho. É este passado glorioso que devemos lembrar dessa comunidade libanesa que deu sua grande contribuição para o nosso município. Inclinado e o velho do porto não é mais tranquilo, nem dono de nada. E o Porto do Velho virou Porto Velho. Depois do Rio Madeira, depois do Museu da Estrada de Ferro Madeira Mamoré e aquela parte do perímetro urbano de Porto Velho que tem muito a ver com a comunidade libanesa, a gente veio conhecer um pouco da culinária árabe, um local super novo, mas que reverencia o passado. Estamos aqui no restaurante Jarude, um restaurante novo, que vem ganhando muito espaço na gastronomia de Porto Velho, porque vem trazendo algo muito diferenciado para todos aqueles que gostam de uma boa culinária. Estamos com um dos chefes e proprietários aqui da casa, que é o Diogo Sabião. Diogo, primeiro assim, a grande satisfação de termos um restaurante como esse em Porto Velho, que valoriza um pouco dessa culinária, que faz parte também um pouco do passado e agora, claro, do presente. Mas qual é a proposta do Jarude? Qual foi a ideia, de onde surgiu essa ideia, porque o nome conta um pouco para a gente dessa história. Eu cheguei da Argentina depois de me formar em gastronomia em 2009 e eu e minha família estávamos buscando uma ideia de montar um restaurante. Como a minha família, por parte de mãe, é libanesa e a gente percebeu a falta de propostas na cidade, faz um mês mais ou menos a gente abriu aqui o Jarude, que tem uma proposta diferenciada, pratos, alguns pratos que tem uma fusão com comida árabe, mas na sua grande maioria a gente trabalha com cardápio árabe, legítimo, sem adaptação nenhuma, para manter as raízes da família. Qual é o prato que hoje você vai mostrar para os nossos telespectadores, para aquelas pessoas que possam vir aqui até o Jarude e ter esse grande prazer da culinária desse restaurante? Então, hoje para você, seu telespectador, eu vou apresentar o combinado árabe, que é um prato legal, que ele vem um pouco de cada coisa que a gente tem na casa. O Diogo agora vai preparar esse prato fabuloso para todos vocês terem a oportunidade de conhecer um pouco dessa culinária árabe. Claro, já é um convite para que vocês possam visitar aqui o Jarude. Vamos lá então, Diogo? Vamos lá. Pessoal, é chegada a hora maravilhosa para aquele que apresenta o Trilhando a História, que é degustar, provar, experimentar esse grande combinado aqui que nós temos. Diogo, explica pra gente um pouco dessas pastas que você dispôs aqui nesse prato, nesse combinado. Então, Alex, essa pasta aqui é de berinjela, é a baba ganoush, que a gente tempera ela com alho e tahine. Tahine é pasta de gergelim, que é usado em várias coisas na culinária árabe. Essa é a pasta de grão de bico, que é o hummus, que também vai tahine. Essa aqui é de pimentão vermelho, que é a marmara, que é de pimentão vermelho e nozes, uma delícia. E a coalhada seca, que é a mais famosa, né? Que fica 2 dias escorrendo o leite, passa por um processo de fermentação e ela fica sequinha, assim, uma delícia. Então, antes que eu comece realmente a ficar com água na boca antes da hora, a gente vai experimentar esse prato maravilhoso. E espero que todos vocês tenham gostado do Trilhando a História de hoje. Viajamos muito, conhecemos muito mais sobre a história de Porto Velho, das pessoas que vivem aqui e desse grande legado. Aguardo todos vocês na semana que vem em mais um Trilhando a História. Trilhando a História. Oferecimento Faculdade Porto Velho.
Você merece o melhor. Colégio Objetivo, as melhores cabeças. Pioneiros Pub, Porto Velho se encontra aqui. Objetivo Mais é mais em tudo. Trilhando a história.